Boa noite, pessoal. Nós vamos agora entrar na nossa mensagem e o tema da mensagem de hoje é Quando paramos para ouvir o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro. E eu queria começar essa mensagem com um vídeo que o pessoal vai colocar aqui. Pode pausar, é só um exemplo. Mas esse violinista, ele ficou por 45 minutos tocando no horário de rush no metrô de Washington. E ele ficou ali por 45 minutos, passaram por ali cerca de 1.100 pessoas. Nesses 45 minutos ele arrecadou uns $30. E quem parou ali por mais tempo foi uma pessoa que ficou ali uns 10 minutos. E aí eu te pergunto, se você, horário de rush, normalmente horário de rush é quando a gente está indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Você, nessa mesma situação, você pararia ali para ouvir a música, a arte ali que ele estava entregando? Você ficaria ali durante os 45 minutos que ele tocou? Provavelmente não, eu falo por mim, provavelmente eu não pararia. Gente cansado, quem pega aí uma linha vermelha da vida, sabe, o que é isso? Provavelmente não pararia, provavelmente não pararia. Mas e se eu te trouxer algumas informações a mais? Esse violinista, ele se chama Joshua Bell, e ele é um dos nomes mais famosos, mais fortes da música clássica do mundo. Ele é um dos melhores violinistas do mundo. Esse violino que ele usa nesse vídeo é estimado em cerca de $3 milhões. E para ele tocar numa orquestra, numa casa de concerto, as pessoas pagam ingressos de centenas de dólares, ou seja, provavelmente mais de R$1.000 no ingresso. E na noite anterior ele tinha tocado na embaixada. E aí ele foi para o metrô, o Washington Post sugeriu que fosse feito esse experimento. E aí agora, com todas essas informações, será que a sua resposta mudaria? Você pararia para escutar esse homem, esse violinista? E aí a nossa resposta provavelmente muda diante disso. Só para ver ele, ele ganha milhares de dólares por uma hora que ele toca numa sala de concerto. E eu trouxe esse exemplo aqui para deixar a reflexão de quantas coisas, talvez, que no nosso dia a dia ou ao longo da nossa vida, a gente deixa de apreciar, a gente deixa de valorizar, porque a gente não conhece, porque a gente desconhece. Como foi o caso das pessoas ali, elas tiveram uma oportunidade. E eu trouxe esse exemplo para ilustrar que essa pode ser, inclusive, a nossa relação com Jesus. Às vezes a gente pode conhecer Jesus de maneira limitada. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar de tudo aquilo que Ele é. Nós deixamos de desfrutar da pessoa de Jesus da maneira completa, porque nós não o conhecemos de forma profunda, nós não o conhecemos de maneira completa. Às vezes nós cantamos, as músicas falam muito sobre Jesus, sobre quem Ele é, e às vezes a gente só conhece de cantar, mas será que nós nos relacionamos com Jesus da maneira que nós cantamos? Será que nós realmente compreendemos o significado daquilo que nós cantamos? Será? E uma das formas de nós descobrirmos mais a respeito de Jesus é através da palavra de Deus. A palavra, ela nos revela tantos atributos de Jesus
Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o pão da vida, Jesus, ele é a estrela da manhã, Jesus é a videira verdadeira. Tem tantos atributos que a Bíblia nos traz, ele é o bom pastor. A Bíblia nos traz tantas características a respeito de Jesus, e será que nós estamos aproveitando a Bíblia para nós compreendermos Jesus de todas essas maneiras? Às vezes nós só nos relacionamos com Ele entendendo uma das características dele. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Mas será que eu entendo todo o resto? Às vezes nós só conhecemos uma parcela de quem Jesus é. E aí isso limita a forma como nós nos relacionamos com Ele. Então, claro que é um processo, acho que até o fim das nossas vidas a gente não vai ter uma compreensão perfeita, completa de quem Ele é, mas nós podemos avançar em relação a isso, e o meu objetivo nessa noite é nos despertar para que a gente busque entender melhor quem Jesus é, busque entender mais o nome dEle, para que a gente cada vez mais consiga se relacionar, desfrutar da presença dEle, dar o devido valor a Ele. Amém? E um dos versículos que revela importantes atributos a respeito de Jesus está em Isaías, capítulo 9, verso 6. É um versículo profético que foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer aqui na terra. E essa passagem de Isaías, capítulo 9, verso 6, se você quiser abrir, ela diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui nós temos 4 nomes de Jesus: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E hoje eu quero gastar mais tempo falando sobre o Maravilhoso Conselheiro. Dá para aprofundar muito, eu pensei em trazer os 4 nomes, mas ia ficar muita informação para um dia só. E eu queria também trazer uma breve introdução e falar um pouco a respeito da importância dos nomes na Bíblia. Porque o nome ele tem muito valor dentro do contexto bíblico e na cultura judaica. E Maravilhoso Conselheiro é o nome de Jesus. E até então, eu sempre cantei a música de Natal, e eu entendia que a música trazia as 2 palavras como nomes separados. Eu achava que ele era maravilhoso e conselheiro. Ele não deixa de ser maravilhoso e conselheiro. Mas a maioria das traduções trazem essas 2 palavras juntas. Ele é o maravilhoso conselheiro. E no original do hebraico, realmente o texto original sugere que essas 2 palavras sejam combinadas, sejam tratadas juntas. Maravilhoso conselheiro. Porque Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro, o perfeito conselheiro, o sobrenatural conselheiro. A gente vai entender isso um pouco melhor, mas eu queria voltar um pouquinho para essa questão da importância dos nomes na Bíblia. E quando eu pesquiso no aplicativo da Bíblia, o termo nome, eu pesquisei na versão ACF, que é a mais tradicional. A pesquisa resultou 970 versículos, ou seja, por 970 vezes a palavra nome é mencionada no texto bíblico. Normalmente esse é um indicativo quando uma palavra ela é importante dentro da Bíblia. Então, quase, dependendo da versão, acho que chega a 1000 vezes a palavra nome é mencionada. E desde o Gênesis, o nome importava. Deus, ele cria e ele vai nomeando. Eu queria pegar Gênesis capítulo 1, do 5 ao 10. Eu não vou ler tudo, mas eu queria destacar alguns versículos, alguns trechos. Gênesis capítulo 1, do verso 5 ao 10. Então, começando no verso 5, fala assim: e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Quando Gênesis usa esse termo chamou, é no sentido de nomear. Eu e o Jean, a gente chamou nossa filha de Laura. A próxima nós chamamos de Alice. Então, Deus, ele vai chamando, ele vai dando nome às coisas. Aí lá no verso 8 fala assim: e chamou Deus a expansão céus. E aí lá no versículo 10 fala: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Esse é o primeiro capítulo da Bíblia.
E nesse primeiro capítulo da palavra de Deus, Deus abre ali, nomeando. E nomear, o ato de nomear, de alguma forma, ele representa a autoridade. Deus aqui, ele está exercendo a autoridade criadora dele ao chamar, ao nomear. E quando alguém nomeia no contexto bíblico, de alguma forma essa pessoa recebeu a autoridade de Deus. Ou então as pessoas que iam descobrindo, tomando posse de terras, elas iam nomeando as terras, inaugurando cidades e nomeando as cidades. Caim inaugura uma cidade que ele coloca o nome do filho dele. E Adão nomeia Eva, é ele que dá o nome a Eva. E aqui não é no sentido de posse e domínio. Quando Adão nomeia Eva, é porque ele recebeu a autoridade de Deus para se relacionar com ela, para ter comunhão com ela. Então nós recebemos diferentes tipos de autoridade, não necessariamente de posse e domínio, mas o nome muitas vezes representa algum tipo de autoridade dada por Deus. E na cultura judaica, a nomeação de um filho era um momento importante. E o nome, ele podia expressar um ideal dos pais em relação ao filho. Então, muitas vezes, os pais esperavam algo, tinham uma expectativa em relação ao filho, e eles davam nome para o filho relacionado àquela expectativa. O pai de Noé, Noé vem do hebraico Noa, que significa alívio, consolo, descanso. E quando o pai de Noé, ele dá esse nome para Noé, ele fala assim, em Gênesis 5:29, que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Noé aqui, ele tinha essa... Lameque, que era o pai de Noé, ele tinha essa expectativa em relação ao filho dele. E o nome, além de demonstrar uma expectativa dos pais em relação aos filhos, ele também podia ser divinamente inspirado por Deus e representar algo profeticamente que aquela pessoa teria como característica, ou o chamado daquela pessoa, uma função que ela realizaria. Nesse caso de Lameque, em partes, nós podemos entender que Deus inspirou ele profeticamente. Porque Noé trouxe, de certa forma, alívio. Ele não trouxe alívio completo, porque o alívio completo só veio na pessoa de Jesus mais para frente. Mas, de alguma forma, ele trouxe alívio, porque ele foi uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, no meio de uma sociedade deturpada. Noé foi aquele usado por Deus para preservar a vida durante o dilúvio. Então, de certa forma, ele trouxe alívio. Então, de certa forma, Lameque ali foi inspirado por Deus quando ele nomeou Noé. E em outros momentos, Deus explicitamente falou para pessoas darem nomes específicos para os filhos. Foi o caso de Abraão. Ele fala, Abraão, o seu filho vai se chamar Isaac, que significa ele ri, porque ele foi um filho que veio na velhice e ele alegrou os pais. No caso de Jesus, o anjo Gabriel é enviado por Deus até Maria, e ele fala assim, ele se chamará Jesus, que no hebraico é Yeshua, o Senhor salva. Então ali era Deus inspirando os pais profeticamente para um ministério, para um chamado que os filhos cumpririam. O anjo Gabriel também aparece para o profeta Zacarias, pai de João Batista, e ele fala, o nome dele deverá ser João, que significa Deus é gracioso. E João foi o profeta que preparou o caminho para a vinda de Cristo. Ele preparou o caminho da graça. João, Deus é gracioso. E o nome, ele poderia também ser bem prático e conter características mesmo, alguma informação sobre aquela pessoa, uma função que ela desempenhava na sociedade, ou o lugar de origem dela. Então, Maria Madalena era Maria de Magdala, porque ela era da cidade de Magdala, na Galileia. João depois recebeu o nome Batista porque ele batizava. Então, o nome Batista ali identificava ele como aquela pessoa que batizava. E ele trouxe o batismo de arrependimento. Foi ele que começou esse tipo de batismo. Então, tem muita coisa interessante a respeito dos nomes na Bíblia. Dá para fazer um estudo mais profundo só sobre isso. Tem momentos de mudanças de nome na Bíblia. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Aliás, só mais esse, porque é interessante. Mas Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. E no hebraico, quando ele faz essa mudança, Deus coloca a letra do tetragrama, aquela letra do nome de Deus, que é o nome não pronunciado. Deus coloca no nome de Abraão parte do nome dele. E naquela época, as alianças
muitas vezes eram feitas por meio do nome. Então, por exemplo, se o pastor Oliver e o pastor Tiago fossem fazer uma aliança, talvez eles trocassem ali, um acrescentasse no sobrenome do outro, né, o sobrenome de um no nome do outro. E quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele coloca uma letra do nome dele, no nome de Abraão. Aí você pode pensar, mas e Deus pegou o nome de Abraão? De certa forma, sim, porque Deus se apresentou por diversas vezes na palavra falando, eu sou o Deus de Abraão. Então Deus carregava no nome dele o nome de Abraão também. Então o nome ele tinha um peso muito forte no contexto bíblico. E basicamente, né, acho que dá para entender aqui que o nome era mais do que um rótulo, mais do que algo que vem na carteira, né, de motorista, num documento. No contexto bíblico, o nome revelava, expressava a essência de uma pessoa, a identidade de uma pessoa. Então, conhecer o nome de alguém significava que você, de certa forma, conhecia aquela pessoa, ou até mais do que isso, conhecer o nome de alguém significava que você conhecia a essência daquela pessoa. Foi legal que esses dias eu saí para tomar um café com a Letícia, não sei se ela veio, mas ela me contou uma coisa curiosa sobre o nome dela. Ela me contou que os pais dela estavam um dia numa pregação e eles receberam uma palavra durante a pregação. E a pessoa falou, vocês vão ter um filho que vai trazer muita alegria. E aí ela falou que passado um tempinho a mãe dela engravidou, teve ela. E os pais dela escolheram o nome Letícia. E eles escolheram, acho provavelmente pela estética, por acharem bonito. E depois de um tempo, eles foram pesquisar e descobriram que Letícia significa alegria, mulher alegre, que traz felicidade. Então aqui, provavelmente, né, até já como eles tinham recebido uma palavra durante uma pregação, provavelmente houve uma inspiração de Deus aí em relação ao nome dela. E eu descobri isso numa conversa. Então, muitas vezes, né, descobrir esse tipo de informação sobre alguém está muito atrelado a conhecer essa pessoa, a se relacionar com essa pessoa. E por isso que, principalmente no contexto bíblico, conhecer o nome indica que nós conhecemos a pessoa. Por isso que é importante a gente aprender sobre o nome de Deus, aprender sobre o nome de Jesus. Em Salmos, capítulo 9, verso 10, está escrito assim, Salmos 9, 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olha só, esse versículo justamente indica isso que eu estava explicando. Esse versículo demonstra aqui, se eu conheço o nome de Deus, logo eu entendo que Ele é digno de confiança. Aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus sabem que Ele nunca desampara, que Ele é fiel. Então o nome, ele tem uma importância e uma das formas de nós conhecermos mais sobre Jesus é entendendo o nome dele, aprendendo mais sobre o nome dele. E como é importante nós aprendermos sobre o nome de Jesus. Porque tudo que nós fazemos como igreja é debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se nós somos filhos de Deus, isso acontece debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se nós oramos por alguém, é debaixo da autoridade do nome de Jesus. E às vezes nós não temos noção da dimensão que isso significa, do quanto esse nome carrega poder. Atos capítulo 4, verso 12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Yeshua, o Senhor salva, Jesus. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é o nome que está na mais alta posição. Nós cantamos aqui sobre o nome de Jesus. Quase todo domingo, se você parar para prestar atenção, nós cantamos sobre o nome de Jesus. Alguma música vai falar sobre a autoridade do nome de Jesus. E, infelizmente, às vezes a gente tem acesso a esse nome poderoso, nós temos acesso a toda essa autoridade, nós temos acesso a tudo isso, mas nós não desfrutamos disso, porque a gente não compreende de forma verdadeira e profunda o que isso significa, o que isso representa. E aí, indo agora para esse nome de Jesus, que é o maravilhoso conselheiro,
Assim como o exemplo do início, né? Do violinista, ele não era qualquer violinista, mas era um dos melhores violinistas. Você tem parado para ouvir a voz do maravilhoso conselheiro? Compreendendo depois quem era o violinista, provavelmente você pararia. E agora, em relação a Jesus, nós temos parado para apreciar a voz do maravilhoso conselheiro? Nós temos parado para contemplar a voz do maravilhoso conselheiro? Será que nós temos compreendido a dimensão disso? Nós temos acesso a um conselheiro que, mais do que entregar conselhos, ele entregou a própria vida. Ele não é qualquer conselheiro, ele é um conselheiro diferenciado. E nós temos acesso a ele todos os dias, em todo momento. A qualquer hora nós temos acesso ao maravilhoso conselheiro. E aí, trazendo o significado de maravilhoso conselheiro. Conselheiro na Bíblia significa quem aconselha, quem guia, quem orienta, quem instrui. E maravilhoso é extraordinário, sobrenatural, inigualável, milagroso. E no contexto de Isaías, do verso que apresenta Jesus como o maravilhoso conselheiro, a palavra maravilhoso, ela enfatiza a natureza do tipo de conselho que Jesus dá. O conselho que Jesus é capaz de nos dar é extraordinário, é sobrenatural. Não é só um conselho bom. Tem muita gente que pode dar um conselho bom. Principalmente, né, no contexto da igreja, você procura um amigo de verdade, provavelmente você vai receber um conselho bom, um conselho sábio. Mas o conselho de Jesus vai além disso. O conselho de Jesus, ele é sobrenatural, ele é divinamente inspirado. O conselho de Jesus é capaz de realizar maravilhas, de transformar histórias, de mudar destinos. O conselho de Jesus é poderoso, porque ele é o divino conselheiro, o maravilhoso conselheiro, o poderoso conselheiro. Em Colossenses, capítulo 2, verso 3, Paulo ele fala assim, que nele é Jesus, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja dos Colossenses para que eles não fossem enganados por argumentos convincentes, que o próprio Cristo já bastava, porque ele contém toda a sabedoria de Deus, todo o entendimento suficiente, toda a sabedoria suficiente está contida em Jesus. Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. E tantas vezes a gente está ouvindo bobagem por aí, a gente corre atrás, às vezes, de tantos conselhos que não nos vão fazer bem, sendo que a gente tem acesso àquele que nos aconselha e que é capaz de revelar segredos do coração de Deus a nós. Aquele que é capaz de trazer, de revelar mistérios de Deus sobre nós, para nós. A gente tem acesso a esse maravilhoso conselheiro. E esse maravilhoso conselheiro, ele tem diversas características que qualquer pessoa não vai ter. Ele conhece profundamente o nosso coração, mais do que nós mesmos. Não sei se vocês lembram quando Pedro fala assim, não, Jesus, eu nunca te abandonarei. E aí Jesus fala assim, Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. E no final o que acontece? Pedro nega. Jesus, ele demonstra aqui que ele conhece os corações. Ele conhece os corações de forma tão profunda, ele nos conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então nós temos um conselheiro que conhece de verdade o nosso coração, as nossas intenções. Jesus também é o conselheiro que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Diversos versículos demonstram que Jesus já existia, ele já era presente desde o princípio. E quando a palavra usa esse termo princípio, ela quer dizer desde a eternidade, porque não teve um ponto zero, um marco zero. Deus não foi criado, ele sempre existiu. E a palavra fala que o verbo estava com Deus desde o princípio. João capítulo 1, que diz que o verbo estava com Deus desde o princípio. Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas. Em João 8,58, o próprio Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou.
E ele usa até o termo que Deus usa para se referir a ele mesmo, aqui afirmando a Trindade, né? Então Jesus conhece, quem conhece o seu passado, presente e futuro? Alguém pode conhecer muito bem seu passado, talvez seu presente, mas e seu futuro? Alguém garante os três? Impossível. Jesus conhece as nossas dores. Mateus fala que ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Em Lucas 7,13, ali descreve uma situação em que Jesus se compadeceu de uma mulher viúva que havia perdido o único filho. Os evangelhos trazem também que ele chora diante da morte de Lázaro. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele viveu aqui e ele sentiu na pele as nossas fraquezas. Então, nós temos um maravilhoso conselheiro que sente a nossa dor. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o nosso passado, presente e futuro. Ele conhece as nossas dores e ele é presente, acessível, capaz de trazer descanso às nossas almas. Eu gosto muito de uma passagem de Lucas que conta que Jesus estava na sinagoga e ali ele fica sabendo que a sogra de Simão estava doente. E aí ele sai da sinagoga e vai até a casa de Simão só para orar com aquela mulher que estava ardendo em febre. E aí depois ele passar na casa de Simão, orar por aquela mulher, ele sai de lá e aí uma multidão chega com várias pessoas enfermas e doentes. E aí a palavra descreve que ele impõe as mãos sobre cada uma daquelas pessoas e ora por elas. Sabe aquele pastorzão que sai do culto, ainda vai na casa de alguém para orar com aquela pessoa? Jesus, ele era esse bom pastor. Era fim do dia quando as pessoas trouxeram muitos enfermos e doentes e Jesus fez questão de impor as mãos sobre cada um deles. Jesus é um conselheiro, é um maravilhoso conselheiro presente, onipresente. A gente tem acesso a ele a todo tempo, a todo momento. Em Mateus 11:28, ele se apresenta dessa forma. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E ele nos dá um descanso para a alma. Não tem nenhuma pessoa que possa te falar algo humanamente, dizendo que descanse a tua alma, a não ser que essa pessoa seja divinamente inspirada. Se nós somos inspirados pelo maravilhoso conselheiro, aí sim nós podemos dar uma palavra que toque a sua alma profundamente. Mas, humanamente, sem o maravilhoso conselheiro, ninguém pode tocar na sua alma, trazer um descanso para a sua alma. Somente ele conhece de verdade a sua dor, o seu coração, a sua história. Amém? Então, nós temos um conselheiro, um maravilhoso conselheiro, que é completo, que nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama por completo, ao mesmo tempo que ele nos conhece por inteiro. E aqui está um ponto importante. Essa é uma necessidade que nós, como seres humanos, temos. De ter alguém que nos conheça 100% e nos ame 100%. Muitas vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas e quando nós somos amados, o nosso medo justamente é que essas pessoas conheçam a gente demais. Porque se elas conhecerem, a gente pensa assim, não vai me amar tanto assim, se me conhecer de verdade. Se me conhecer a fundo, vai perceber meus defeitos, minhas falhas, e não vai me amar tanto assim. Mas Jesus é garantido. Ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre nós, o nosso coração, intenções, história. Ele sabe tudo e ele nos ama incondicionalmente. Romanos 8:5 expressa isso. Essa passagem diz assim, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, ele se entregou, ele nos amou, conhecendo o nosso pecado, sabendo das nossas falhas, nos conhecendo de forma profunda. Então nós temos acesso a um maravilhoso conselheiro, que nos ama completamente, ao mesmo tempo que nos conhece por inteiro. E será que nós temos dado a voz que ele realmente merece nas nossas vidas? Nós temos acesso a ele a todo tempo, para todo tipo de conselho. Como nós lemos, ele é a fonte de toda a sabedoria e entendimento. Às vezes a gente limita o maravilhoso conselheiro. A gente acha que ele é conselheiro apenas para algumas questões da vida, mas ele é para todas.
Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece, e Ele é aquele conselheiro que entende o nosso contexto por inteiro. Sabe quando alguém te pede um conselho, uma opinião, mas você não entende o entorno completo daquela pessoa, não tem o contexto completo. Jesus tem. Então, Ele é capaz de dar o conselho completo, o conselho perfeito, o conselho que transforma, o conselho que muda. E o legal de nós estudarmos os nomes de Jesus, os nomes de Deus, nós compreendermos quem Ele é que a gente entende o impacto que isso gera para nós individualmente. Então aqui eu citei muitos benefícios de nós termos Jesus como um maravilhoso conselheiro. Isso nos traz paz, nos traz esperança, saber que a gente tem acesso a um pastor, a um bom pastor assim, dessa categoria. Mas nós temos que pensar como isso nos impacta de forma completa. O que isso precisa produzir em nós. E toda a bênção recebida é para ser compartilhada. Então nós precisamos pensar o que essa presença do maravilhoso conselheiro nas nossas vidas precisa gerar através de nós. E o desejo do Pai não é que nós sejamos apenas guiados e aconselhados, mas Ele quer que nós guiemos e aconselhemos inspirados por Jesus também. E se Ele se compadece de nós, nós precisamos nos compadecer das pessoas também. Se Ele cuida de nós, nós precisamos oferecer cuidado também. Se Jesus se entrega por nós, Ele é esse conselheiro que não dá apenas conselhos, mas dá a própria vida, nós precisamos doar a nossa vida em prol das pessoas também. Se nós temos recebido de Deus alguma sabedoria, algum testemunho, alguma graça, nós precisamos compartilhar isso. E muitas vezes as pessoas se sentem incapazes de aconselhar ou de fazer algo por alguém, mas nós temos recebido isso de Cristo, nós temos recebido dele consolo, entendimento, aprendizados. Ele é quem nos torna aptos. Em João, capítulo 15, verso 5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se nós permanecermos em Cristo, aquele que é o maravilhoso conselheiro, nós precisamos dar algum fruto nesse sentido. Se nós estamos firmados naquele que é o perfeito conselheiro, o maravilhoso conselheiro, se nós temos acesso a Ele, é o conselho do céu que vem de Jesus para nós. Nós precisamos dar fruto em relação a isso, nós podemos aconselhar também. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, que a palavra de Cristo permaneça em nós, para que nós possamos ensinar e aconselhar, que nós possamos buscar essa permanência em Cristo e desfrutar dela de forma que outras pessoas sejam abençoadas. E muitas vezes nós olhamos para a igreja, nós olhamos para Cristo muito com um olhar de consumo. A gente fala assim: nossa, a igreja é um lugar onde eu posso falar com várias pessoas e buscar ajuda e buscar conselho. A igreja tem muitas pessoas permanecendo em Jesus que podem me ajudar, mas se você permanece também, você pertence a esse lugar também. Você também pode fazer algo por alguém. Você também pode ter esse olhar de conselho, esse olhar de cuidado. E, inclusive, eu acho que se a gente viesse para a igreja com essa mentalidade, daquilo que eu posso fazer a partir do que eu tenho recebido de Cristo, que é tantas coisas, inclusive o maravilhoso conselheiro, se nós viéssemos para cá com esse olhar, acho que boa parte dos problemas, das picuinhas, das dificuldades que a gente encontra nesse ambiente seriam melhor resolvidas. Porque se as pessoas viessem com um olhar de cuidado, com um olhar de entrega, com um olhar do que eu posso fazer pelo outro, pelo que o outro está passando, o que o outro precisa, nós seríamos muito mais misericordiosos, muito mais flexíveis. Então nós precisamos ter esse olhar de quem Jesus é. E aí, como eu posso me relacionar com esse Jesus que é tantas coisas maravilhosas? E a partir do que esse Jesus faz em mim, o que eu posso entregar, o que eu posso ofertar para pessoas, o que eu posso ofertar para essa casa. Amém?
Então, que nós possamos aqui ser aconselhados pelo maravilhoso conselheiro e desfrutarmos o máximo possível da presença dele. E também desfrutarmos do máximo daquilo que a gente pode entregar, já que nós estamos firmados nele. Amém? E era basicamente isso que eu tinha para compartilhar. Não faço ideia do tempo. Mas vamos ficar juntos aqui, orar sobre isso, como igreja. Você, como eu falei, né? Nós todos aqui temos acesso ao maravilhoso conselheiro. E ele está disponível aqui agora. Às vezes você precisa do maravilhoso conselheiro para uma situação específica que você tem vivido, que você está vivendo. E ele pode agora mesmo tocar o seu coração de alguma forma, falar com você, ministrar o seu coração. Vamos ficar de pé, ore aí no seu